Olá, aqui é o Elvio Júnior e neste vídeo eu vou mostrar para vocês o Safe ID, o sistema que resolverá os problemas de gestão de identidades e acessos da sua empresa. Antes de mais nada, eu vou lhe mostrar quais são os principais desafios encontrados pelas empresas e seus colaboradores no tocante à gestão de identidades e acessos. A vida online é complexa e difícil para a maioria das pessoas que utiliza a tecnologia de informação como somente uma ferramenta para o seu dia a dia. Ao longo do tempo, foram criados meios para facilitar a nossa vida online. Porém, essas mesmas ferramentas, esses mesmos meios criados para facilitar a nossa vida, em diversos momentos pode complicá-la. Em geral, cada sistema, cada fabricante exige uma conta de cadastro. E em grande parte essas contas não estão conectadas entre si e as suas informações pessoais estão distribuídas em diversos locais e armazenadas repetidas e repetidas vezes. Em um ambiente corporativo, este problema é potencializado, uma vez que, em geral, cada sistema define e controla que campos são necessários para este cadastro, como deve ser e quando deve acontecer a troca das suas senhas. Assim, você, como usuário, necessita se cadastrar em cada um dos sistemas independentes. Lembrar de manter esses cadastros atualizados em troca de endereço, em troca de senha, por exemplo. Além de necessitar do apoio de um administrador dos sistemas, ou administrador de TI, ou suporte de TI, para ter acesso a esse sistema em caso de perda de senha. Outro ponto que podemos ressaltar é a não remoção de credenciais de acesso aos sistemas corporativos quando um colaborador é desligado ou afastado de suas atividades, o que pode gerar uma falha grave de segurança dependendo do nível de acesso que esse colaborador detinha. Existe ainda um outro grande desafio para o mundo corporativo, que é a auditoria dos acessos efetivos do usuário, que com sistemas descentralizados, em sua grande parte, torna-se inviável cruzar as informações para identificar os papéis ou as funções que esse colaborador detém. Como, por exemplo, um mesmo colaborador não poderia ser ao mesmo tempo o gerente de compras, que é aquele que realiza o processo de compra, e o gerente financeiro, que é aquele que efetua o pagamento dessas compras. Por quê? Porque isso abriria precedente para um processo fraudulento de compra, onde essa pessoa realizaria o processo de compra, dessa compra fraudulenta, e ele mesmo autoriza o pagamento dessa compra. Agora que vimos os principais desafios encontrados pelas empresas, eu quero lhe mostrar o Safe ID, um software gestor de identidades e acessos. Mas o que é isso? Gestão de identidades e acessos é o processo em que se controla todo o ciclo de vida das credenciais de acesso de um colaborador. E é este processo e como o Safe ID pode ajudar a sua empresa que eu vou lhe mostrar agora. Para entender o processo de gestão de identidades e acessos, é realmente necessário compreender que três coisas terão que acontecer. Primeira, será necessário autenticar. Segundo, será necessário autorizar. E terceiro, será necessário gerenciar e controlar as regras de negócio para autorizar e autenticar. Mas para que isso aconteça, quais são as atividades ou tarefas que deverão acontecer? Provisionar, ou seja, criar as credenciais de acesso e perfis do usuário. E quando o colaborador troca de função dentro da empresa, será necessário reprovisionar. E um dos processos mais importantes para a segurança da empresa. Quando um colaborador é afastado ou desligado da empresa, é necessário o deprovisionamento, ou seja, a remoção das suas credenciais de acesso. Também é necessário a gestão das senhas, onde se deve controlar e criar as regras de como essas senhas serão criadas e qual é a complexidade exigida para essa senha, bem como qual a periodicidade que essas senhas devem ser trocadas. Há também a definição das regras do que deve ser feito no caso da perda da senha, como o usuário troca essa senha. E, finalmente, o controle por perfis de acesso, ou seja, qual sistema ele pode acessar e o que ele pode acessar dentro deste sistema.
Neste momento, você deve estar se perguntando o porquê devemos fazer isso. Neste escopo, há 3 coisas que devem ser pensadas. Primeiro, incremento de segurança. Se a empresa não tem um processo de provisionamento e deprovisionamento de identidades, ela não é segura. Segundo, eficiência. É desejado que o colaborador tenha acesso aos sistemas no momento que ele precisa, para que ele possa fazer a atividade naquele momento. Caso ele não tenha acesso por perda de credenciais ou perfil de acesso definido incorretamente, isso gera uma perda de eficiência. Ainda mais quando é necessário a intervenção de uma outra equipe, um outro administrador daquele determinado sistema. Compliance, ou seja, conformidade com as melhores práticas de mercado e legislações vigentes. Se não há um alto nível de segurança, se não há uma eficiência, não há como a sua empresa estar em conformidade, ou seja, não há compliance. Se o processo de deprovisionamento demora semanas para acontecer ou não acontece, não há compliance. Se não há uma regra de definição de senha do colaborador ou se a senha nunca é trocada, não há compliance. Estas são algumas das razões pelas quais você e sua empresa devem pensar em um processo completo, seguro e eficiente de gestão de identidades e acessos. Agora, vou lhe mostrar como o Safe ID lhe ajudará a resolver estes e muitos outros problemas. Supondo que a sua empresa tem um novo colaborador, dessa forma será necessário a criação das credenciais de acesso deste colaborador. Posso seguramente assumir que muitas empresas, incluindo a sua, utilizam uma estrutura de diretório, como OpenLDAP, Active Directory, onde todos os colaboradores detêm credenciais de acesso cadastradas. Porém, certamente, este cadastro é manual, onde a equipe de RH avisa a equipe responsável pela realização deste processo e essa equipe inicia esse trabalho tecnicamente. E esse processo como um todo envolve uma ou mais equipes, demandando um determinado tempo. Além dessas estruturas de diretório, há muitos outros sistemas que necessitam do cadastro do colaborador, como e-mail, ERP, intranet e muitos outros, que demandam certamente um cadastro manual. Já com o Safe ID, basta ter os dados dos colaboradores em uma fonte de dados qualquer, como banco de dados, arquivo texto, Excel, entre outros, que magicamente essas contas são criadas no exato momento em que o colaborador é contratado. Indo um pouquinho mais além, o Safe ID define automaticamente qual é o perfil de acesso desse colaborador e entende, com base nesse perfil, quais são os sistemas que esse colaborador precisa de acesso e o que ele precisa de acesso dentro desses sistemas. Além disso, facilita a vida do usuário, uma vez que provê algo que nós chamamos de Single Sign-On, ou seja, credenciais de acesso única para todos os sistemas. Agora, supondo que esse colaborador for promovido e que sua nova função necessita de acesso a outros sistemas. Com o Safe ID, essa tarefa se torna extremamente simples, porque ele automaticamente entende isso, faz o deprovisionamento, ou seja, a remoção dos acessos antigos desse colaborador e faz o provisionamento, ou seja, a criação dos acessos novos desse colaborador. Agora, falando um pouquinho de segurança e compliance com a legislação brasileira, mais especificamente nesse item com a CLT, o Safe ID possibilita que você determine e controle o acesso aos sistemas por horário, ou seja, você define um perfil de horário em que o colaborador pode acessar cada um dos seus sistemas. Ou seja, você define quando o seu colaborador pode acessar determinados sistemas. E o Safe ID faz o controle de acesso a esse sistema, ou seja, ele nega que o usuário acesse este sistema específico fora desse horário definido, mesmo que o sistema não tenha essa funcionalidade, porque quem controla isso é o Safe ID. Com o Safe ID, a sua empresa mantém o foco no negócio, aumenta a segurança, aumenta a eficiência e facilita a vida do usuário.
Sendo assim, considere o Safe ID como um alicerce para te ajudar a resolver todos os problemas de gestão de identidades e acessos. Caso você tenha alguma dúvida ou queira realizar um teste gratuito do Safe ID, entre em contato conosco através de um de nossos canais. Muito obrigado e até o próximo vídeo.